E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar a fundo na mente de um dos vilões mais complexos e fascinantes que o cinema já viu, o Thanos. Mas, ó, vamos deixar as joias do infinito e as batalhas de lado um pouquinho. A nossa análise vai por outro caminho, um caminho psicológico, para entender o que, lá no fundo, na essência, realmente movia o Titã Louco. Louco? Salvador? Psicopata? Já chamaram ele de tudo isso. Mas, sério, será que algum desses rótulos realmente consegue explicar a complexidade de um ser que estava disposto a cometer um genocídio em escala universal e ainda assim se enxergava como o herói da história? A verdade é que a coisa é bem mais profunda que um diagnóstico simples. Então, a chave para decifrar o Thanos talvez não esteja nas escolhas que ele fez, mas na sua, digamos, programação de fábrica. Existe uma teoria bem antiga sobre a biologia do comportamento, que talvez nos dê um diagnóstico muito mais preciso do que qualquer rótulo que a gente tente colocar nele. Para a gente entender o Thanos de verdade, a gente precisa cavar mais fundo. Não adianta olhar só para a personalidade dele, aquilo que ele construiu ao longo da vida. A gente tem que olhar para a base, para o alicerce, onde tudo foi construído. A gente precisa analisar o temperamento dele. E essa diferença é crucial. Pensa assim, o temperamento é o hardware com que a gente nasce, a nossa fiação biológica que define como a gente reage ao mundo. A personalidade, por outro lado, é o software que a gente vai instalando ao longo da vida. No caso do Thanos, o temperamento dele não era uma escolha, era o filtro através do qual ele via toda a realidade. Era inevitável. Para essa nossa análise, vamos usar uma ferramenta antiga, a teoria dos 4 temperamentos. Pode até parecer algo ultrapassado, né? Mas a lógica por trás dela tem paralelos bem interessantes com a neurociência moderna. Pensa nos diferentes níveis de neurotransmissores que nos deixam mais impulsivos ou mais cautelosos. É uma lente poderosa para entender a motivação humana na sua forma mais pura. Primeiro, temos o sanguíneo. Pensa naquela pessoa super sociável, otimista, o centro das atenções. A emoção dele é tipo um fósforo. Acende rápido, faz aquela chama, mas apaga logo. É o temperamento da conexão. Depois vem o colérico. O elemento dele é o fogo e não é à toa. É o temperamento da ambição, da liderança, do foco em metas. A reação aqui é papum, forte. E o mais importante, ela se transforma em ação contínua até o objetivo ser alcançado. Já o melancólico é o oposto. É o temperamento da terra, profundo, reflexivo, perfeccionista. A reação emocional é mais lenta, mais interna, mas quando ela se fixa, meu amigo, ela dura para sempre, como se fosse uma inscrição em pedra. E por último, o fleumático. Tranquilo como a água, busca estabilidade, paz, harmonia. As reações são lentas, suaves, sempre preferindo evitar o conflito. Ok, agora a parte boa. Onde é que o Thanos se encaixa nisso tudo? E é aqui que o negócio fica fascinante. A velocidade da reação dele é mista. Ele age na hora numa luta, mas a missão dele, ele cozinhou por décadas. Agora, quando a gente olha para a intensidade e para a duração das emoções e convicções dele, aí a coisa explode. É tudo no máximo, fora da escala. Isso grita pra gente que não é um temperamento só. É uma combinação poderosa e muito perigosa. Então, vamos desmontar o Thanos peça por peça. E a primeira é o motor dele, a força dominante, colérica, que alimenta cada uma das suas ações. Essa frase poderia ser o hino do temperamento colérico. Repara que o foco está todo na vontade, acima de tudo, acima da moralidade, da compaixão, do custo. Para a mente colérica, a dificuldade de uma escolha não é um problema. É a prova de que o objetivo é grandioso e que vale qualquer sacrifício. E o que isso quer dizer na prática? Que ele não vê pessoas, ele vê um problema para resolver. Pessoas são variáveis numa equação. Sacrifício é só um custo operacional. A empatia emocional é desligada, como um interruptor, para que a lógica fria da missão prevaleça. Ele não está destruindo, na cabeça dele está corrigindo o sistema. E aí tem essa frase, dita com uma calma que chega a dar arrepio. Ela revela outro lado desse motor colérico. Não é só sobre poder. É a frustração pura com a incompetência dos outros. A impaciência de um líder que, no fim das contas, acredita que a única execução confiável é a dele mesmo. Isso aqui é um retrato perfeito da mentalidade do líder colérico. Quando os subordinados falham, ele não delega de novo. Ele assume o controle direto. A falha dos outros é só mais uma prova de que a visão e a execução dele são as únicas que realmente importam.
Só que um motor, por mais potente que seja, não vai a lugar nenhum sem um mapa, sem um destino. E é aí que entra o lado melancólico do Thanos. Ele é um mapa, a justificativa filosófica para essa cruzada toda. Essa frase é a raiz de tudo. Para o temperamento melancólico, uma rejeição dessas, ser chamado de louco, não é algo que se esquece. Nunca. Vira uma ferida aberta. E o colapso do planeta dele, Titã, foi a confirmação sombria que alimenta e justifica cada passo do plano dele. O temperamento melancólico guarda a dor e a rejeição para sempre. A destruição de Titã não foi só uma tragédia, foi a validação que ele precisava de que estava certo o tempo todo. E essa fixação no trauma do passado segue a ele para qualquer outra solução. Ele fica preso num loop, tentando consertar o futuro ao reviver, de novo, o seu maior fracasso. E toda essa dor acaba transformando ele, pelo menos na cabeça dele. Ele não se vê como um vilão, ele se vê como um salvador incompreendido, um mártir que carrega um fardo que ninguém mais teria coragem de carregar. O sacrifício da Gamora, que pra gente é uma monstruosidade, pra ele é a prova final da nobreza da sua missão. Ok, a gente já viu o motor colérico, já viu o mapa melancólico, agora é só juntar as peças do quebra-cabeça para chegar ao diagnóstico final. E ele é, bem, inevitável. Thanos é um livro didático do temperamento colérico-melancólico. Ele tem a vontade implacável de agir do colérico, misturada com o idealismo fanático e a rigidez filosófica do melancólico. Essa combinação cria o arquétipo do cruzado, um líder visionário, autoritário e praticamente impossível de ser detido. E esse diagnóstico fica ainda mais nítido quando a gente compara o Thanos do cinema com o dos quadrinhos. Lá, ele é basicamente um nihilista tentando impressionar a Dona Morte. Aqui no cinema, ele é um filósofo utilitarista. São motivações e, portanto, temperamentos completamente diferentes. O Thanos que a gente conhece nas telas é, sem a menor dúvida, esse cruzado colérico-melancólico. Mas aí que está a grande ironia, não é? A mesma combinação de temperamentos que o tornou tão poderoso, tão inevitável, foi também o que selou o destino dele. Sua maior força foi, no fim das contas, a sua falha fatal. No final, a tragédia do Thanos é a tragédia da rigidez. Sua vontade era forte como aço, mas o aço não dobra, ele quebra. Ele tentou impor uma solução única, uma visão monolítica, num universo que é por natureza caótico e diverso. E por isso, ele não foi derrotado por uma força maior, mas pela diversidade adaptável de seus inimigos, um grupo de indivíduos imperfeitos que representava tudo aquilo que ele não conseguia ser. E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Será que a famosa inevitabilidade do Thanos não tinha nada a ver com o destino cósmico? Será que, no fundo, era apenas a inescapável programação da sua própria biologia? Uma reflexão sobre como as nossas fundações mais profundas podem ao mesmo tempo nos erguer e nos derrubar.